Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Alexia, pausa. Quando você sente Alexia, pausa. Boa noite, meu povo. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite de domingo, primeiro dia da semana, mais uma semana que se inicia, e nós estamos aqui nessa noite para orarmos e pedirmos ao Senhor pela sua bondade e misericórdia em mais uma semana que vai começar. Amém? Já quero deixar nessa noite para a nossa meditação o livro de Salmos 86, súplicas e louvores, oração de Davi. E diz assim a palavra do Senhor: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me, porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma, pois sou santo. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, levanta minha alma. Pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Dá ouvido, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porquanto me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e te glorificarão o teu nome. Porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Louvar-te-ei, Senhor Deus meu, com todo o meu coração e glorificarei o teu nome para sempre. Pois grande é a tua misericórdia para comigo. Livraste a minha alma da sepultura mais profunda. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. As assembleias dos tiranos procuram a minha alma e não te puseram perante os seus olhos. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim. Dá a tua força ao teu servo e salva ao filho da tua serva. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam, porque tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Glória a Deus. Queridos, Davi, no Salmo 86, ele deixa as suas súplicas mais uma vez. A maioria dos salmos de Davi, ele tem suplicado, e ao mesmo tempo que ele suplica o favor desse Deus grande, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, ele também louva,
suplicava e louvava, louvava e suplicava. A Bíblia diz que Israel, quando estava ali na luta, no livro de 2 Crônicas 20, né? O rei Josafá estava ali entranhado em vários inimigos, vinham contra ele, né? E entraram ali em Israel, vindo contra ele, né? Em Judá, mais precisamente ali em Israel, para lutar contra ele. E o que foi que o rei fez? Quando o rei descobriu, queridos, ele aplicou um jejum a todos ali naquele reinado. Homens, mulheres, crianças que amamentavam, até os bichos, a Bíblia diz que estavam ali, né? Até os bichos tiveram que jejuar. Para que Deus ouvisse a sua súplica e o seu clamor e lhes desse vitória. E diz a Bíblia que quando eles começaram a orar, jejuar e clamar, Deus entrou no meio da congregação, usou um profeta, servo dele, e respondeu, né, ao rei Josafá: nessa peleja não tereis que pelejar, parai, estai de pé e veja o livramento do Senhor. E diz a Bíblia que a ordenança de Deus foi: amanhã descei ao encontro deles, lá na ladeira de Ziz, e eis que o Senhor disse que eles encontrariam eles no final do vale. Mas Deus deu uma ordem que os sacerdotes e os levitas fossem à frente, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Então eu entendo que é importante não só suplicar, não só orar, mas também louvar. E diz a Bíblia que quando aquele povo foi ali louvando ao Senhor, porque a sua bondade e sua misericórdia dura para sempre, a Bíblia diz que enquanto aquele povo estava ali ouvindo a ordenança e fazendo o que Deus estava mandando, que era louvá-lo, enquanto os levitas estavam louvando, Deus estava guerreando. Eles iam louvando e Deus guerreando contra os inimigos deles, e diz a Bíblia que os próprios inimigos se desbarataram uns aos outros. Não precisou aquele povo fazer nada, só louvar o Senhor, né? Então eu entendo que o louvor não era só a música é importante, louvar, cantar, mas o louvor também em oração, súplica, choro, jejum, humilhação, tudo isso é louvor diante de Deus. Quando nos aplicamos a suplicar, clamar, chorar e obedecer às estratégias de Deus, Ele nos ouve. Então aqui Davi diz: inclina, Senhor, os teus ouvidos e ouve-me. Pediu que Deus inclinasse seus ouvidos, porque estou necessitado. Quem sabe hoje você está aí, necessitado, aflito como Davi. Peça ao Senhor que guarde a tua alma também. Lembre ao Senhor quem você é na presença dEle. Se você tem crédito com Deus, e se você não tem, procure a presença dEle. Peça a Ele para te salvar. Fale para Ele quanto você confia, quanto você tem fé no poder dEle, na palavra dEle, porque Deus ele se agrada daquele que tem fé. Peça para Ele a misericórdia também, o seu perdão. Peça para Ele, queridos, alegrar a tua alma, porque só Deus pode alegrar a alma de um triste, de um abatido, de um entristecido. Então, queridos, o salmista disse: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Ele colocou a alma, rasgou sua alma perante o Senhor. Se humilhou perante Deus e rasgou a sua alma. E ele diz: pois tu, Senhor, és bom, pronto a perdoar. Ele sabia que Deus, quando a gente procura a presença dele, que vai até os pés dele chorar, suplicar de verdade, o salmista ele sabia que Deus ele se agrada de um coração aquebrantado, de um coração que se arrepende. Então ele diz: pois tu és bom, pronto a perdoar e abundante em benignidade, né? Em bondade para todos que te invocam. Então a Bíblia diz que é um coração aquebrantado, Deus não rejeita. Então, querido, se aquebrante diante do Senhor, seja verdadeiro com Deus, fala a Ele o que vai no teu coração, mesmo que Ele sonde e já saiba. Ele quer que você se derrame na presença do Senhor. No dia da minha angústia, Ele diz: clamo a ti, porquanto me respondes. Então ele sabia que se ele clamasse aos pés do Senhor, fosse verdadeiro, clamasse, Deus o responderia. Quem sabe nessa noite você só está precisando se lançar aos pés do Senhor, clamar a Ele, se humilhar e suplicar para que Ele venha te tirar dessa angústia.
Ele disse também, entre os deuses não há semelhante. Ele sabia que em outro Deus não há salvação, que em outro Deus não há libertação, que em outro Deus não há cura para a alma, para a alma abatida, para o espírito abatido. Em outro Deus não há cura para o espírito, para a alma, para o corpo. Nenhum Deus pode fazer o que o nosso Deus faz. Ele é o Deus dos deuses, ele é o Senhor dos senhores, ele está acima de tudo e de todos. Aí ele diz, Senhor, nem há obras como as tuas. Em nenhum lugar, querido, deste mundo você vai encontrar um Deus como o nosso, nem obra como ele fez. Nenhum Deus foi capaz de fazer o que Deus faz, porque acima dele não tem outro. E aí ele diz, todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face. Ele diz também na sua palavra, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está escrito. Todos te glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. E ele termina dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho, peça a Deus que te ensine o caminho, que ele, Jesus, é o caminho, a verdade e a vida. E andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome, porque só o Espírito Santo pode colocar o temor, tremor, o respeito dentro do nosso coração para com Deus. Louvar-te-ei, Senhor, Deus meu, com todo o meu coração glorificarei o teu santo nome, ou o teu nome para sempre, pois grande é a tua misericórdia para comigo. Quando Davi estava dizendo isso, ele sabia, porque Deus já tinha sido misericordioso com ele várias vezes. Quantos livramentos Deus deu a Davi? E eu quero te perguntar nessa noite, você sabe quantos livramentos Deus já te deu? Você já parou para refletir sobre isso? Que você nem ficou sabendo. Muitos livramentos de acidentes, de doenças mortais, dos inimigos da tua alma. Quantos livramentos Deus já te deu, querido? Para nós, todos os dias Deus está sendo livramento. Todos os dias Deus tem sido restauração, tem sido amor, tem sido benigno para conosco. Por isso vamos louvar este Deus, pois grande é a sua misericórdia para conosco. Aí ele diz, livraste a minha alma da sepultura mais profunda. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim. Ele sabia que tinha pessoas se levantando, perseguindo ele no reinado dele. As assembleias dos tiranos procuraram a minha alma. Quiseram tirar ele, roubar o reinado dele, matá-lo, destruí-lo. Mas não conseguiram. Sabe por quê? Porque ele era um escolhido de Deus. Deus que colocou ele ali para reinar. Quem sabe nessa noite você está aí passando pelas mesmas necessidades, pelas mesmas aflições. Mas eu quero te dizer, se Deus te colocou aí, ninguém vai conseguir te tirar daí. Porque quem te escolheu foi Deus. Se Ele te firmou aí, firmou na tua família, nessa família, na tua casa, firmou o teu trono, firmou o teu emprego. Ninguém pode te tirar daí. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E se Ele fechar, ninguém abre. Portanto, não se preocupe. A única preocupação que você deve ter é em clamar ao Senhor na sua angústia, porque Ele te responderá. Porém, tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor, grande em benignidade. E em verdade, ele volta a dizer, o Senhor é piedoso, o Senhor é grande em benignidade. Se não fosse a bondade do Senhor, queridos, e a benignidade do Senhor para conosco, não estaríamos mais aqui. Deus é longânimo, Ele perdoa, Ele nos dá chance, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Chegará uma hora em que essa compaixão pode acabar, então temos que cuidar em nos voltarmos para Deus e aceitarmos a misericórdia dEle que Ele está nos dando, a sua força, e temos que nos voltarmos para Deus e entendermos que Ele ainda está sendo piedoso, grandioso em benignidade para conosco. Ele fez uma aliança com o seu povo, com o seu escolhido. E a Bíblia diz que Ele jurou a Davi, né, a sua semente, estabelecereis para sempre e edificarei o seu trono de geração em geração. Então, com Deus, Ele nos promete algo, Ele promete para nós e para a nossa geração. E Ele não muda. Quem muda somos nós, mas Deus não muda. Que nessa noite, queridos, você fique atento ao que Deus tem te falado. Quem sabe Deus tem te chamado a atenção. Quem sabe Deus tem te falado, lembrado das promessas, trazido à memória tudo aquilo que dá esperança. Peça a Ele, Senhor, traz à memória as promessas que o Senhor já me fez, aquilo que me dá esperança, que me dá força para continuar. Não dê ouvido à voz do inimigo, mas dê ouvido à voz do Senhor, porque
grandes coisas Ele fará por vós e pelos seus, em o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa noite já colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nos derramamos perante o Teu altar, já te pedindo perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, por tudo, Senhor, que tem desagradado a Tua alma em nós. Se desagradamos, nos perdoa, pela Tua bondade e misericórdia, que são longânimas. Nos guarda, nos livra de todo mal, Senhor. Restaura nossa mente, nosso coração. Nos dá uma mente voltada para Ti, um coração igual ao Teu. Tira tudo que não te agrada em nós, no nosso meio. Faz tudo novo, Senhor, porque Tu és um Deus que renova a nossa aliança a cada dia, Pai. Em o nome de Jesus, nos fortalece e ser conosco, Pai. Nos dá força, nos dá sabedoria, nos dá visão espiritual, renova os dons, os ministérios. Toma em Tuas mãos tudo aquilo que Tu tem colocado nas nossas mãos. Senhor, tudo é Teu. Então nos ensina a administrar os bens que Tu tem nos dado, seja no espiritual ou no material. Cuida de nós, Senhor. Que nós sejamos firmes, fortes na Tua presença. Que nós sejamos firmados na rocha que é Jesus Cristo, através do Teu poderoso nome, do próprio poderoso nome de Jesus, da Sua santa palavra e do Seu Espírito Santo. É o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Fica com cada um que me ouve, que ora conosco. Pai, passa na casa deles, coloca anjos protegendo as portas da casa do Teu povo. Pai, coloca muralhas de fogo ao redor da casa, da vida de cada um. Coloca muralhas de fogo ao redor da minha vida. Coloca anjos cuidando de mim também, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, precisamos da cobertura espiritual do Teu Santo Espírito sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Queridos, que você fique com Deus, que Deus vos abençoe, lhes dê uma boa noite de sono. Porque se deitamos, dormimos e acordamos é porque o Senhor nos permite. Então fica com Ele, com Deus, e se amanhã Ele nos permitir, nós voltaremos a estar aqui, mais uma vez meditando e louvando o nome do Senhor. Amém? Graças a Deus. Fica na paz do Senhor Jesus. Alexia, continuar.